Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos meditar um pouco sobre falsos profetas, igreja e fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. Vão aparecer muitos em meu nome, afirmando: eu sou o Cristo, e vão enganar muita gente. Quando ouvires falar de guerras, de rumores de guerras, que tudo isso aconteça, rumor de guerra, não fiqueis alarmados, pois é preciso que tudo isso se aconteça, mas ainda não será o fim. Uma nação se levantará contra outra, um reino contra outro. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será apenas o começo do sofrimento. Então sereis entregues para seres torturados e mortos, e sereis odiados por todas as nações por minha causa. Muitos sucumbirão, haverá traições e ódio recíproco, surgirão numerosos falsos profetas, que enganarão muita gente. E ante o progresso da iniquidade, constante, o amor de muito esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Isto é palavra da salvação. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4 a 13. Está escrito no versículo de 4 a 13. É bom meditar sobre essas palavras porque muitos acreditam que o fim dos tempos vai demorar muito para chegar. Ah, que bom, né? Que bom se fosse. Jesus disse assim que ninguém saberá o fim, o fim, mas somente o Pai que está no céu. Mas depois ele disse todas essas outras palavras aqui de prevenção. Tomai cuidado com os falsos profetas. Tomai cuidado com as pessoas que vêm enganando o povo. E a iniquidade crescerá tanto, será tão grande, a ponto de seduzir até os escolhidos e muitos perder a fé. Mas surgirão inumerosos falsos profetas que enganarão muita gente. E outras palavras, em outros evangelhos, Jesus disse assim: o falso profeta virá com veste de pele de ovelha, mas por dentro é lobo roubador. Tomai cuidado, tenha discernimento nos dias de hoje o que está acontecendo. É bom que esteja prevenido para que a nossa fé não se perca e que podemos perseverar até o fim, porque está escrito aqui, Jesus diz que quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Mas cuidado, não deixe enganar. Eu tenho pena dos católicos, a maioria não tem noção do que está acontecendo no dia de hoje. Ou não quer entender, quer acreditar naquilo que
que ensinou desde o começo, e isso aqui vou até o fim assim. Assim correrá o perigo de um dia perder a fé e se tornar ateu, não acreditar nem em Deus, porque se Deus existisse, não deixava isso acontecer. Os falsos profetas estão em todos os lugares, dentro da igreja, dentro das igrejas, é onde tem mais falsos profetas, porque todo aquele que diz uma coisa e faz outra é falso profeta. E nós vemos, não falando de igreja evangélica, porque eu sou católico, não tenho direito de falar das igrejas evangélicas, eu tenho direito de falar da minha igreja, da igreja que eu fui batizado. Essa eu tenho direito de falar, denunciar e orientar. E quem puder ouvir o que eu digo, hoje pode não aceitar, mas a hora que tudo acontecer, vai ver que eu tinha razão daquilo que eu dizia. O falso profeta, ele é aquele que diz assim, fala a favor da vida, faz discurso bonito em defesa da família, em defesa da vida, tudo beleza. Mas chega numa hora desta, de que apareceu aí uma campanha da fraternidade que não é nem católica, foi elaborado por uma evangélica e os bispos da CNBB acataram essa campanha da fraternidade e estão colocando a igreja para ser discutida e pronunciada. Mas eu fico pensando, como pode os padres e bispos e até o Papa falar sobre a família, sobre a vida, defender a vida e tudo, e apoiar uma campanha da fraternidade que tem por objetivo colaborar com a LGBT. O que é LGBT? LGBT, tudo que é ruim está nela. LGBT, ela é a favor do aborto, ela é a favor do casamento de homem com homem, de mulher com mulher, ela é a favor da ideologia de gênero, ela é a favor do incesto, casamento de pai com filha, e filho com a mãe, irmão com irmã, e muito mais do que isso, A LGBTQI+, é isto que ela defende. Agora, a Igreja Católica, os padres, bispos e até o Papa, apoiando esta campanha da fraternidade, que a arrecadação será justamente para ajudar o grupo LGBT, que é o maior inimigo da humanidade, é esse grupo. Agora, isso não é falso profetismo? O católico que se reflita sobre isso. Pensa para você ver. Faz discurso bonito nos altares, nas celebrações, em favor da vida, em favor da família, não sei o que mais, mas apoia uma coisa que é verdadeiro inimigo da família, da humanidade, da pátria e de Deus. Essa campanha da fraternidade aí, de Deus não tem nada. Só fala em nome de Jesus Cristo algumas horas para poder enfeitar a história e poder enganar o povo. Mas essa campanha da fraternidade é falsa. Não pode aceitar, não deve colaborar. Não colabora, que você está colaborando para o mal. Agora, é complicado. Eu tenho pena dos católicos que acreditam cegamente em homens. Assim, acreditam em padre, bispos e papas. Como se fosse Deus. Não é possível um negócio desse. Eles são humanos, eles podem errar. Ele pode errar, e eu não culpo ninguém. O que está acontecendo com a igreja hoje é culpa do nosso pecado.
é culpa do nosso pecado. Não é o Papa, nem bispo, nem padre, nem ninguém que é culpado. É todo aquele que pecou. Todo o pecado é muito grande e Deus está entregando esta religião católica nas mãos dos inimigos. Pode crer. Hoje pode discordar de mim. Se alguém algum dia assistir esse vídeo e discordar, não tem problema. Eu não estou afim de agradar ninguém. Eu tenho que dizer aquilo que Deus me inspira. Eu tenho que dizer aquilo que Deus me fala. E vão ver acontecer. E não vai demorar muito. Está caminhando muito rápido para esse fim. O Jesus disse assim, quando ele mesmo disse que só Deus sabe o fim, também ele disse, está escrito nesse evangelho, tomai cuidado com os falsos profetas, porque virão como enganadores. E ele mesmo disse que quando vir de acontecer essas coisas, quando vir acontecer rumor de essas coisas que vem acontecendo, peste, fome, guerra e tanta coisa, sabeis que está próximo o fim, sabeis que está próximo a vinda dele. Agora, o povo tem que ver quais os sinais de Deus que nós temos hoje visível, que estamos chegando próximo do fim. Primeiro sinal é a vida da humanidade. Esta humanidade perdeu o rumo, ninguém está sabendo mais o que faz, e perdeu o rumo, porque quer implantar na sociedade tudo quanto é desgraça contra o ser humano. É aborto, é casamento de homossexuais, defesa do movimento gay e tudo. Olha, muita gente fica escandalizada quando eu digo, mas até o Papa disse que todas as religiões são boas. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós acreditamos nisso ou não acreditamos mais não? Porque veio outro aí que diz, todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, todas as religiões são boas. E além disso ainda quer reunir todas as religiões e delas tirar uma só para ser a religião oficial do mundo inteiro, para ser uma religião oficial universal e para que tenha também um só governo universal e uma só educação universal, que seja a mesma educação no mundo todo. E um só país, a pátria grande, que ele fala até brilho nos olhos dele. A pátria grande, daí não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais não sei o que, mais não sei o que. Com um governo só no mundo, vai governar esse mundo? Não. Essa linha de governo aí, que é comunista, que é globalista, eles querem acabar com a humanidade. O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. O mundo todo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Agora, eles pretendem deixar só de 500 milhões a 900 milhões de habitantes. O resto eles querem eliminar com tudo, para que possa ficar fácil de administrar para que ninguém passe fome. Bom, mata o povo que daí não passa fome. Agora, veja lá, de 7 bilhões, tirando 500 milhões, ainda fica 6 bilhões e meio. 6 bilhões e meio de habitantes que deve ser dizimado. Esse é o grande sinal do fim dos tempos. Falso profeta dentro da Igreja Católica. E, não falando fora, quantos? O mundo está chegando próximo do fim. Pode crer, pode acreditar, está perto. Agora, outro sinal de Deus também, que muitos já nem aceitam como se fosse tudo normal, tudo natural, é esse coronavírus. Jesus falou assim, haverá peste, fome e guerra. Qual é a peste? A peste é a doença. Esse coronavírus não é coisa de homem.
Isso aí é coisa de Deus. Deus já enviou essa peste para que possa castigar o povo, para que o povo possa se converter e não se perca. Para que o povo possa converter o mundo e as pessoas não se percam. Porque Deus é misericordioso e Ele quer a salvação de todos. Por isso, Ele castiga a humanidade com esse coronavírus. Como pode uma doença aparecer para todos os cantos do mundo no mesmo tempo? Não, isso nunca aconteceu. Já aconteceu peste num país, já aconteceu tanta coisa já aconteceu, mas é numa região, num país, lugar. Não, no mundo todo não apareceu nunca. Isso é sinal de Deus. Agora, ele veio de mansinho, fechou tudo e agora está morrendo. Está morrendo. Está morrendo. Os hospitais estão lotados, não está tendo para onde colocar mais doente. Agora, isso é o sinal de Deus que está avisando que estamos próximo do fim dos tempos. Está chegando perto do fim. Acredite quem quiser, desacredite quem não quiser. Porque Jesus mesmo disse assim, que o fim dos tempos seria igual o tempo de Noé. No tempo de Noé, o que aconteceu? Deus avisou Noé que ia devastar a terra com o dilúvio. E avisou Noé que fizesse uma barca e colocasse um casal de todos os animais na barca e ele entrasse também. E Noé obedeceu e pregava e dizia para outros, todo mundo achava que ele estava louco. Esse homem está louco, vai perder o juízo, fazer uma barca dessa, fazer um barco desse tamanho na terra seca. Como que ele vai levar no mar para pôr na água? Eles não sabiam que a água ia chegar ali. Não, ninguém acreditava, ninguém queria acreditar, ele se casava, celebrava festa e tudo, e vivia a vida normal. E Jesus falou assim, o fim dos tempos será igualzinho o tempo de Noé. Então, a gente já está vendo, muita gente não quer nem saber de falar em fim de tempo, em morte. Não, sim, vamos viver a vida do mundo que está muito boa, está beleza. Vamos divertir, vamos aproveitar a vida. Ah, meus irmãos, vão ser pego de surpresa. Vão ser pego de surpresa porque você não prepara o espírito para aquilo que possa vir. Eu digo com todas as minhas falhas, meus pecados, minhas coisas, eu estou preparado porque eu sei tudo o que vai acontecer. Porque Deus me deu uma inspiração de ver as coisas antes de acontecer. Tanto é que eu vou citar uma coisa que aconteceu, e tem muitas que eu já disse muito antes de acontecer e aconteceu. Mas uma coisa foi, em setembro do ano passado, de 2019, do ano atrasado, quando se preparava para celebrar o sino da Amazônia, e eu descobri que aquilo tudo era pura heresia, pura falsidade, e vi o caminho que a igreja estava caminhando, eu disse assim, no dia 30 de setembro, eu escrevi no Facebook que a partir de outubro deste ano, a igreja não será a mesma. O que eu disse? Disse em setembro de 2019. A partir de outubro de 2019, a igreja não será a mesma. Quem pode dizer hoje que a igreja hoje é a mesma de antes? Não estão vendo aí? Acabou tudo. Está hoje celebrando aí com pouquíssimas pessoas, tudo limitado, tudo restringido, pouca gente pode participar e muitos já nem vão mais mesmo. E a igreja já não é mais aquela. A igreja está desfigurada. Agora estão desfigurando mais ainda, desmoralizando até a Eucaristia. Antes, uma coisa que eu vejo diferente, esses tempos atrás, quando eu dava a bênção do Santíssimo, fazia aquelas orações finais, rezava pela pátria, rezava tudo e rezava o Pai Nosso. Hoje dá a bênção do Santíssimo e a Cátia Santíssima vai direto para o altar dele. Está mudando. Padre, e no Paraná o padre vai celebrar uma Eucaristia lá e põe um evangélico a concelebrar. Um evangélico concelebrando junto com o padre, fazendo as mesmas orações. Isso não é desmoralização da Eucaristia? Isso não é sacrilégio? Não é abuso da Eucaristia? Então estão desvalorizando a Eucaristia. E pode ter certeza que isso vai acontecer, vai continuar.
Agora, o povo tem que entender uma coisa e distinguir sobre igreja. Igreja é uma coisa, a igreja de Cristo é uma igreja espiritual, edificada sobre Pedro, sobre uma pessoa, e dizendo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas veja como foi que o Cristo edificou a igreja. Ele construiu uma casa de pedra lá, um templo, para dizer, esta aqui é a minha igreja, para inaugurar, dizer, e chamar o povo, dizer, esta aqui é a minha igreja. Não, a igreja de Cristo é uma só no mundo, uma só, não tem duas, não, é uma só no mundo, uma igreja espiritual. Ele disse um dia assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer ligado a mim, produzirá muitos frutos. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Hoje ele diz assim, eu sou a cabeça e vocês são os membros. A igreja está dentro de nós. E cada um daquele que professar a tua fé e acreditar de verdade, esse é a igreja espiritual, não templo. Não um templo de pedra majestoso que tem por aí, não. A igreja é espiritual, ela é a igreja fundada sobre pessoas. Então, sobre as pessoas está edificado a verdadeira igreja de Cristo. Depois que a igreja caminhou por 300 anos, a mesma que o Cristo tinha edificado, pobre, sem patrimônio, pregando aqui e ali, e não levando alimento, não levando dinheiro, e sofrendo martírio, que ele mesmo disse, vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos, vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser tudo. Ele preveu tudo isso para os apóstolos, e os apóstolos seguiram 313 anos, sofrendo martírio, foi 33 papas nessa época, dos 313 anos, 27 foram martirizados. E muitos cristãos, quantos cristãos foi martirizado? Mas quando o imperador romano que perseguiu, que foi até o culpado da morte de Jesus Cristo, então quando o imperador romano viu que os cristãos, quanto mais matava, mais aumentava, era um povo que a semente, o sangue do cristão cai sobre a terra, é uma semente para nascer milhares de cristãos. Então, isso era a igreja primitiva. Então, Napoleão, quando viu que aquele povo só crescia, ele teve medo do império dele se fracassar. O que ele fez? Passou para a igreja católica, chamou os primeiros cristãos, e aí foi o erro. De Constantino para cá, do Império Romano para cá, do Constantino e depois de Teodósio, lá que nasceu, lá que foi instituída a religião humana, católica apostólica romana, com o nome de católica apostólica romana. Lá foi instituído a religião, não igreja, a religião humana, não a igreja de Cristo, mas uma religião humana. E depois dela surgiu, hoje tem a igreja anglicana, tem ortodoxa, tem mais outra lá que eu esqueço o nome, e além disso as evangélicas, milhares e milhares, e partiu para outro lugar, e construiu templo e tanta coisa, e tudo diz que é a igreja de Cristo. É igreja? Não é nenhuma igreja, tudo é falsa. Porque a igreja verdadeira é espiritual, não tem construção, não tem templo, não tem nada. Todas essas construções que temos hoje é da religião católica, tudo quanto é religião que existe. O povo tem que aprender uma coisa, distinguir igreja de religião. Agora, toda aí que eles colocaram o nome de igreja, diz que é verdadeira igreja de Cristo. Então, Cristo não inaugurou, Cristo não edificou mais de uma igreja. Ele falou a minha igreja, não as minhas igrejas. Agora, isso é que o cristão católico tem que aprender a ver. O Papa conduziu essa religião católica
desde do Império Romano, depois que o Império entrou para a igreja, passou a ser uma igreja rica, poderosa, perseguidora. Quantas pessoas essa igreja já matou? Através da lei da Inquisição, fazendo a vontade do imperador. Então aí foi o grande pecado da igreja, de passar por lado do lado do imperador e passar de lá para cá uma religião composta de homens que pode errar de uma hora para outra, pode errar. Porque ela já é religião, não igreja. A verdadeira igreja de Cristo vai permanecer até o fim. Até o fim. Essa tem a promessa. Essa aí, os poderes do inferno não poderão dominá-la. Essa vai até o fim. É a verdadeira igreja de Cristo. Porque Cristo não edificou igreja humana, edificou uma igreja divina sobre as pessoas humanas. É muito importante que aprenda essas coisas, distinguir o que é igreja e o que é religião. Porque a religião tem muitos, tem religião até do diabo, né? A pessoa religa o diabo, passa a ter uma religião que não é religião de Deus. Agora, essa religião católica, apostólica, romana, que nós temos aí, muitos dizem que é a única que Cristo fundou, mas não é verdade. Cristo não fundou a igreja católica, Cristo edificou a igreja dele, a igreja sobre as pessoas. Depois, esse nome de católica, apostólica, romana, quem deu foi o imperador Teodósio, lá para o ano 380 e tantos, né? O imperador Teodósio oficializou a religião católica, religião oficial de Roma. E lá criou sede, criou tudo, e hoje tem até a cidade do Vaticano. Tem até uma parte da cidade de Roma pertence ao Vaticano. Pequena, mas muito rica. Rica e poderosa. Lá ninguém sabe quanto de dinheiro tem naquele banco. Aquele banco do Vaticano passou a ser o banco da lavagem de dinheiro. Os corruptos depositam os dinheiros dele lá no banco. Até o Lula tem dinheiro lá. Por isso que o Papa passa a mão na cabeça dele e alisa a cabeça dele, porque ele tem bastante dinheiro no banco do Vaticano. E assim por diante. O falso profetismo vem vindo, e pior é que está dentro da igreja enganando os fiéis. Todos os padres que defender essa campanha da fraternidade é falso. É falso porque não é possível. Como é que você pode aceitar um negócio desse? Prega a favor da vida e depois apoia uma campanha da fraternidade que tem por objetivo apoiar a LGBT. Veja lá no documento, no texto base, texto básico da campanha da fraternidade, número 68. Veja lá o que diz no texto básico da campanha da fraternidade, número 68. Pode pegar na internet aí que você acha facinho. Do texto básico da campanha da fraternidade. Quem foi que elaborou o texto básico? Foi uma evangélica abortista, uma evangélica da religião luterana abortista. Nem as outras igrejas evangélicas do Brasil apoiam essa campanha da fraternidade. Nem muitas igrejas evangélicas do Brasil que são conservadoras, ela não apoia essa campanha da fraternidade. Agora vem os padres apoiar isso aí. Os bispos da CNBB estão levando a igreja para o socialismo. Acredite quem quiser, não acredite quem quiser, vocês vão ver isso aí. O Papa está levando a igreja para as mãos do anticristo. Não é culpa dele, é coisa de Deus. Deus está separando o joio do trigo. Entenda, meu povo, por amor de Deus, entenda que está escrito que no fim dos tempos, quando Jesus Cristo falou a parábola do joio e do trigo, ele disse: deixa os dois crescer junto, deixa o mal e o bem crescer junto, até a colheita. Na colheita, manda o ceifador ceifar primeiro o joio e pôr para queimar,
para depois recolher o trigo. Assim está sendo feita. Está desprendendo de dentro da Igreja Católica uma religião falsa que vai entregar, essa religião com o nome de Católica Apostólica Romana, vai entregar ao Anticristo. E parece ser um escândalo que eu digo, mas aprenda por uma vez, porque vamos ver o que vai acontecer. Gostaria demais se eu tivesse errado. Como seria bom se eu tivesse perdido o juízo, se eu estivesse falando besteira, se eu tivesse errado. Seria muito melhor. Melhor sorte seria para todos nós se eu tivesse perdido o juízo e estivesse falando só besteira. Mas meu povo, infelizmente eu tenho certeza que não estou errado. Vamos ver tudo isso acontecer. Quando acontecer, se você não estiver preparado, você perderá a fé por completo. Agora, quem estiver preparado, vai preparar, porque prepara rezando a Maria Santíssima, rezando o terço todos os dias, entregando, fazendo consagração ao Sagrado Coração de Jesus, ao Divino Espírito Santo, e fazendo oração sacramental aí da Eucaristia. Senhor, vinde, não deixe meu coração separar, porque a Eucaristia é o ponto mais santo da nossa religião, é o ponto mais valioso da nossa religião, é a Eucaristia. Nunca podemos duvidar da Eucaristia. A palavra que o Cristo disse é verdadeira. Seja qual o padre celebra, eu acredito assim, não sei bem se é, mas para mim, se o padre celebrou com as mesmas palavras de Cristo, eu acredito na Eucaristia. Agora, se um dia vir celebrar com palavras diferentes, trocar o missal e trocar a consagração da Eucaristia, daí eu já não estou mais. Aí eu estou fora. Enquanto estiver celebrando a Eucaristia com as mesmas palavras, embora profanada, embora coisa, mas esse é o problema deles. Não importa para mim o padre que celebra. Se ele estiver celebrando indignamente, o problema é dele. Mas nós devemos crer que aquelas palavras são verdadeiras e são a palavra de Jesus Cristo. A Eucaristia é o centro da nossa fé. E depois acreditar que Maria Santíssima é a nossa intercessora, ela vai interceder sobre Jesus Cristo todas as graças que precisamos. Porque Maria Santíssima, ela não faz nenhum milagre. O que ela faz é interceder a Deus Pai e Deus Filho, a seu Filho, tudo aquilo que precisamos. Isso aconteceu nas bodas de Caná, quando ela participou do Cristo, depois do seu batismo, eles foram participar de uma festa na boda de Caná, que era casamento de talvez parente deles, de Maria, e lá ela viu que eles não tinham mais vinho e estavam no desespero, os donos da festa. Então ela saiu lá fora e disse para o seu filho Jesus, eles não têm mais vinho. Ele ainda respondeu, mas ainda não chegou a minha hora. Mas ela